Só uma pessoa como o Adelino Gomes é que podia ter feito este trabalho extraordinário, porque não é fácil, de facto, uma estação de televisão abrir as portas e permitir liberdade de movimento. Eu tenho a ideia que o Adelino teve total liberdade de movimentos. Na altura, na RTP, acho que não foi colocado qualquer entrave, qualquer dúvida, qualquer constrangimento na observação das perguntas, naquilo que ele queria fazer. E isso acontece porque o Adelino Gomes é uma pessoa que tem uma extraordinária credibilidade e é um sinal de confiança. E o que aqui está não desilude ninguém. Não desilude os jornalistas, não desilude os profissionais que trabalham na televisão, e eu acredito que não desilude rigorosamente ninguém, antes pelo contrário, que seduz as pessoas que se preocupam com a maneira como é organizado o conhecimento em que nós nos movemos, o conhecimento público. De facto, nós vivemos um tempo em que estamos rodeados de informação como nunca. Vivemos um tempo em que as pessoas, cada um de nós, produz informação como nunca e fazemos de forma voluntária, que é extraordinário. Nos blogs, nas caixas de comentário, nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, não é? E é aqui que está a redesenhar um certo exercício novo de cidadania. É aqui que está em franco crescimento um universo paralelo, na minha opinião, alimentado de informação, no sentido lato. São os pensamentos, os links, as músicas, os textos partilhados, as mensagens virais, os mitos urbanos, os likes e os dislikes do Facebook, as fotografias íntimas, fotografias familiares, as férias, do local de trabalho, do fim de semana, de uma circunstância de rua que partilhamos com os nossos amigos das redes. Um universo em que a maior parte das pessoas está a alargar a esfera pública das suas vidas e a comprimir a esfera privada e íntima das suas vidas, como definia Habermas, e está a fazê-lo de forma voluntária. Nós tornamos envolvidos uns com os outros, sobretudo em função disto, a uma escala absolutamente impensável até há pouco tempo. Nós tornámos na mudança social. Construímos ao mesmo tempo um universo mais hedonista, hipócrita e falsamente mais belo e perfeito do que a realidade de facto é. Ninguém enuncia os seus verdadeiros defeitos no perfil do Facebook, nem se apresenta com fotografias que não mostrem o seu melhor lado, esquerdo ou direito, ou aquilo que quer que os outros pensem dele próprio. A alegoria da caverna assumiu enormes proporções. A aldeia global é mais pequena e mais mesquinha do que nunca foi. Ao mesmo tempo que cada um de nós acredita e tem, de facto, mais liberdade individual do que nunca. E eu falo disto porque há um capítulo derradeiro no livro do Adelino que nos interpela sobre isto, que eu recomendo vivamente que o leiam com atenção e que meditem sobre tudo o que lá está. Vou tentar desenvolver um pouco mais isto. Vivemos um tempo em que a publicidade, que durante décadas sustentou financeiramente o jornalismo, não só, mas em grande parte, está em queda vertiginosa, o que leva a questionar de forma dramática a organização e a dimensão das empresas, das organizações tradicionais de média. As pessoas já não são leitores, ouvintes ou espectadores, e que elas são. Ainda não encontramos nenhuma palavra perfeita para definir o que é que as pessoas são hoje em dia. São, na melhor das hipóteses, como de resto é assumido no livro, utilizadores. É o melhor conceito que se conseguiu criar até agora, talvez. Mas isso reduz a informação a um mero conceito utilitário. Utilizarmos, somos utilizadores. No limite, talvez seja esse o caminho, de facto, encarar a informação como uma utility, como algo que se usa para outro fim. Ela sempre teve outros fins que não ela própria. Mas há um fim sobre o qual nós nos devemos preocupar a todos, que é o que fazemos com essa informação. Como é que a partilhamos e o que fazemos com ela, o que pretendemos fazer com ela, individual e coletivamente. Esta anarquia e esta torrente de informações que nós vivemos hoje em dia cria uma ilusória sensação de saciedade da informação. Parece que não precisamos de mais, porque ela existe a todo lado. Vem ter connosco pelo telefone, pela televisão, pela rádio, pelos iPads, pela televisão por cabo, televisão 24 horas, pela rádio 24 horas, pelas mensagens do Facebook, pelos e-mails, pelo Twitter, por todo lado, não é? Cria essa ilusória, na minha opinião, sensação de saciedade da informação. Não precisamos de mais. E também por isso vivemos assim um tempo em que cada vez menos pessoas pagam pela informação. Tudo passou a ser informação, do resto. A informação é cada vez menos sinónimo de jornalismo. Nunca foi, mas é cada vez menos. Criou-se até um jornalismo de cidadão,
confunde ao extremo estes dois conceitos, informação e jornalismo. De facto, tem pouco de jornalismo, permitam partilhar convosco, a captação de um vídeo ou de uma fotografia do tornado agora do Algarve ou das cheias da Madeira tem que dar uma oportunidade e a relevância daquele acontecimento, mas limita-se a ser um registro que está na altura certa, no momento certo, com o equipamento certo. Não implica nenhum contrato, não implica nenhuma responsabilidade, não, por vezes é apenas até um negócio. Meus caros, tenho aqui umas imagens fantásticas do tornado no Algarve, vendo por 500 euros. É preciso, eu diria, é cada vez mais preciso, reconhecer em determinados profissionais o compromisso deontológico para trabalhar os assuntos. Alguém que reconhecemos estar munido dos códigos morais, e esta obra fala dos códigos morais, legais e das boas práticas, que é isso que significa a deontologia acima de tudo, e ainda das ferramentas, obviamente, das ferramentas, dos martelos, dos alicates, das chaves de parafusos que nós precisamos para trabalhar os factos e para dar sentido ao caos. É esta a envolvente que nos empurra para um novo jornalismo. Como deverá ser então o próximo jornalismo a que Adelino Gomes se refere de forma particularmente relevante no tal último capítulo do livro, e que deve interpelar todos os jornalistas e todos os cidadãos e a que atribui uma especial importância. Porque, de facto, este livro, que se chama Nos Bastidores dos Telejornais, RTP1, SIC e TVI, parte de interrogações académicas, profissionais e pessoais do Adelino Gomes, desenrola-se com um trabalho de campo que é inédito, pela forma como é desenvolvido e levado até ao fim, nas 3 redações, mas depois não se limita a ficar por aí, não há um mero registro etnográfico, que sempre tem tudo de bom que tem a etnografia para lhe dar algum sentido. Interpela-nos depois no fim e coloca-nos a pensar sobre, então e agora? Ok, isto é assim que se passa nos bastidores das televisões, mas então e agora? As televisões são relevantes porque são elas que determinam em larga medida aquilo que é do conhecimento comum generalizado, aquilo que nós partilhamos como conhecimento geral. É muito mais difícil o universo em que nos movemos hoje do que quando eu comecei a estudar jornalismo e me diziam os meus professores, os jornalistas veteranos, de uma forma muito simples e absolutamente determinada: isto não tem nada a saber. A rádio conta, a televisão mostra e os jornais explicam. E era tudo muito simples nessa altura. Hoje em dia, esta simples afirmação carece de total fundamento, não faz qualquer sentido. Mas dizia eu que isto parte da observação daquilo que acontece e da maneira como são tomadas as decisões nos bastidores das televisões, nas redações das televisões, mas parte depois para uma interpelação, para uma interrogação sobre o que é que deve ser o próximo jornalismo. Não é por acaso de resto que o Adelino se tem envolvido, e bem, e ainda bem, na apresentação de uma carta recente, que são os princípios do próximo jornalismo, que é a matéria para a qual todos os profissionais, todos os gestores de média, que são as pessoas que criam as condições para desenrolarem as profissões hoje em dia, e sobretudo as pessoas devem estar atentas e devem ouvir. Bom, mas de uma certa forma, menos articulada e refletida do que aquela que está no livro do Adelino, eu fiz um percurso semelhante a este, quando há uns anos, na Escola Superior de Comunicação Social, onde dava aulas de jornalismo televisivo, comuniquei de uma forma absolutamente inequívoca que não estava disponível para dar mais aulas de jornalismo televisivo. Porquê? Perguntaram-nos: se trabalhas na televisão, tens cargos de direção da televisão, ou seja, carreira da televisão, queres deixar de ensinar jornalismo televisivo, que é uma coisa que manifestamente sabes? Mais ou menos. Porquê? Para quê? E a minha resposta foi: eu estou convencido que a televisão não vai continuar a ser mera televisão. Eu não quero estar envolvido num processo de aprendizagem de alunos de algo em relação ao qual eles vão ter extraordinária dificuldade em aplicar na sua vida futura profissional. A televisão não vai ser como a conhecemos até agora e, portanto, passei a lecionar alguns módulos de uma disciplina relacionada com os novos média, onde falamos do conhecimento em rede, da informação em rede, do jornalismo participativo, da narrativa multimédia, mas também da essência da reportagem, da importância dos factos,
o comportamento dos públicos esses munidos de ferramentas tecnológicas poderosíssimas que desafiam as organizações tradicionais das empresas de média, a imprensa, a rádio e a televisão, como a conhecíamos. E é também este percurso que aqui está, que começa na televisão e que acaba no novo jornalismo, no próximo jornalismo, nos desafios ao cidadão e ao profissional na era do conhecimento em rede, da partilha e do jornalismo participativo. E também por tudo isto, este não é mais um livro sobre jornalismo. É único. Pela primeira vez, um olhar independente, mas apaixonado, sublinho, observa para perceber o que reconhece importante no funcionamento das televisões portuguesas, aquelas que, hoje em dia, ainda são o principal veículo do pensamento comum, ainda que as redes sociais estão rapidamente a tirar esse lugar. Por que razão fazem o que fazem as televisões, como o fazem, e dessa forma, por que razão é que os portugueses, a opinião pública, sabem o que sabe e é o que é. É o primeiro trabalho que eu tenho conhecimento da observação etnográfica das 3 redações, o que significa que é a primeira vez que as decisões dos editores, dos jornalistas, dos diretores, são observadas pela mesma pessoa e com a mesma grelha de análise, e isto permite conhecermos a nós próprios jornalistas que fomos observados, aquilo que verdadeiramente somos. Eu dei por mim a descobrir coisas sobre a minha redação, na altura, que desconhecia. E é por isso que isto também é um trabalho jornalístico, é um trabalho de revelação. E em relação a mim próprio isso aconteceu. E é do confronto, afinal, com outros mundos, com as outras realidades, que nós, em larga medida, também nos definimos, não é? Trouxe aqui um livro de um famoso jornalista, não inteiramente consensual, mas que conto, se não me estender demais, partilhar convosco para tentar fundamentar um pouco esta ideia. O que está neste livro, arrisco, sem receio de alguma crítica daninha, é o que poderia chamar de jornalismo mágico, que é uma expressão que é, de facto, atribuída, em primeiro lugar, a este senhor, ao Cabo de Síntese, que morreu em 2007, um repórter, fez grande parte do seu trabalho em África, nos países do Médio Oriente, polaco, escritor. E o que eu quero dizer com isto do jornalismo mágico é que o Adelino Gomes viu e ouviu aquilo que os editores e os jornalistas das 3 redações fazem. Mas sendo ele próprio um jornalista, procurou entrar no pensamento de cada uma dessas pessoas que observou. Procurou relacionar os factos, encadear os raciocínios, procurar a lógica, ou a falta dela, no curso de acontecimentos que em cada dia se produzem em cada dupla nas redações. E fê-lo com um enorme profissionalismo, buscando todas as influências teóricas. Descobri aqui autores de que nunca tinha ouvido falar, apesar de conhecer alguns dos seus conceitos, eu ignorante, confesso, cruzando aquilo que observava nessas redações com a sua própria experiência, mas sempre com um absoluto cuidado e rigor. Mais ambicioso do que isto seria impossível. Era bom, mas era impossível, que era ter a mesma pessoa a observar os 3 canais nos mesmos dias ao mesmo tempo, com a mesma vida de análise, mas só Deus. Portanto, o Adelino é uma figura extraordinária, mas isso seria impossível. E é pena isso ser impossível, porque, na verdade, há diferenças na abordagem dos assuntos entre as diversas estações. Há assuntos que são valorizados por um canal, desvalorizados por outro. Há notícias que o são para uns e não para outros. Há jornalistas que se angustiam com a escolha de uma palavra e não facilitam quando precisam de encontrar o vocábulo, o verbo, o substantivo certo para descrever uma determinada situação. Há outros que se limitam a enunciá-lo. E isso faz, muitas vezes, a diferença. Deus e o demónio estão, muitas vezes, nos pequenos pormenores. E é uma pena isso não poder acontecer, essa observação simultânea nos 3 canais. Não sendo possível, isto é o melhor que podemos ter para obter alguma luz adicional sobre o facto dos noticiários televisivos serem opção. O Adelino identifica com especial criatividade num capítulo que chama A Dança de Mr. Gates em 10 Assaltos, os critérios de seleção jornalística, o papel do jornalista hoje em dia, a sua fragilidade ou não, e interroga sobre o mimetismo da agenda noticiosa, porque é que
isso é muito evidente em Portugal. Porque é que há mais semelhanças do que diferenças entre os órgãos de informação, sobretudo na televisão? Quem é que decide o que é notícia? Como se condicionam as notícias? Como é que o spin se transformou numa arte? A técnica de controle de danos, sobretudo por parte dos políticos, de algumas empresas, mas sobretudo dos políticos, se transformou numa arte, e em alguns casos uma arte extraordinariamente relevante e muito bem paga, melhor paga do que o exercício do jornalismo, o que é em si próprio um condicionamento da profissão, e é por isso que eu digo que estas conclusões devem ser também lidas por quem gera as empresas de média, porque nos jornalistas, nas suas condições de trabalho, está a essência do negócio, se me permitem falar assim. E por vezes os gestores, quando se limitam ou quando se concentram de uma forma demasiado absorvente nos critérios de gestão das empresas de média, correm o risco de ignorar a essência do negócio. E o negócio do jornalismo tem as suas especificidades, não tem todos. E é bom que estejamos atentos a esses condicionantes. A maior distinção entre mim e os conceitos do Adelino apresentados aqui tem a ver com o conceito de audiências. Eu confesso que sempre embirrei com expressões como a luta ou a guerra das audiências, porque, em regra, é atribuído a isso uma conotação altamente negativa, é algo de mau, de perverso, que busca objetivos pouco aceitáveis, não muito bonitos, mas na verdade, como de resto um editor da SIC refere no livro, essa discussão e essa reflexão sobre a luta ou a guerra das audiências não deve transformar-se numa armadilha das audiências. Eu gostei muito dessa expressão. Ou seja, ao diabolizarmos a audiência, nós estamos ao mesmo tempo a definir como mais correto o comportamento que tende a ignorar as audiências. Tenho a convicção absoluta de que isso sim é verdadeiramente perigoso, ignorar as audiências. O jornalismo não existe sem destinatário, nunca existiu, sem alguém que faça uso do produto do jornalismo, e isso é um empoderamento da cidadania que o jornalismo procura pela sua essência. Na altura em que decorreu o trabalho de campo, eu desempenhava funções na RTP, onde a questão da audiência era, julgo que continua a ser, mas falo da minha experiência profissional e pessoal, uma questão de facto decisiva. Levar-nos-ia para uma conversa muito longa, mas eu poderia tentar resumi-la desta forma. Sendo a RTP paga maioritariamente pelo esforço dos contribuintes portugueses, do dinheiro dos impostos, se ela se tornar num exercício residual de conquista de audiências, isso implica que imediatamente franjas progressivamente maiores, grupos cada vez maiores de contribuintes e de interesses se questionem sobre a necessidade de pagar através dos impostos. E isso leva ao questionarmos a sua própria existência. De alguma forma, isso tem estado a acontecer. O serviço público em toda a Europa tem funções específicas. Não conheço nenhum país, à exceção, e mesmo assim com muitas reticências e carências, do Reino Unido, onde tenha sido possível desenhar um conceito mais ou menos alargado, consensual, sobre o que é que se espera do serviço público de rádio e televisão. Mas é por isso que a BBC, British Broadcasting Corporation, é apresentada sempre como o grande exemplo. Por alguma razão, os franceses não conseguiram fazer o mesmo, os alemães não conseguiram fazer o mesmo, os canadianos não conseguiram fazer o mesmo, os australianos não conseguiram, os italianos não conseguiram. Enfim, e portanto é sempre fácil dizer que também não. O que é o serviço público? Questionar o que é e o que não. Eu entendo que o serviço público tem também uma tarefa e uma missão importante, e isto pode parecer bizarro, mas espero que o compreendam. Eu sou diretor de informação da TVI, um operador privado. Acho que, de resto, devia fazer essa explicação, porque eu coloco-me aqui numa posição muito difícil, que é, eu trabalhei na SIC, na RTP e na TVI. Essa é uma das razões para eu estar aqui. Bom, eu poderia dizer que às vezes temos de ser nós a mudar para ficarmos na mesma, mas
Não é só isso, e outras razões. Mas o que é que eu quero sublinhar com isto? Que as audiências não devem ser diabolizadas apenas por serem as audiências. E que no caso do serviço público, isso tem importância que pode levar-nos a questionar a sua própria necessidade, a sua própria existência, além de que o serviço público tem um papel raramente valorizado, que é o de introduzir alguma moderação no espaço público. Houve uma vez um jornalista estrangeiro que me respondeu, que colocou uma adivinha muito interessante, que eu já partilhei isto relativo, que é, vocês reparem, qual é que é a diferença entre a Sky, que pertence ao grupo do Sr. Murdoch em Inglaterra, e a Fox News, que pertence ao Sr. Murdoch nos Estados Unidos? Ele dizia, eu acho que a diferença é a BBC. Porque a BBC condiciona a maneira como as empresas do mesmo acionista se comportam em mercados distintos. É óbvio que há outras questões. A Inglaterra é a democracia mais antiga, parlamentar mais antiga do mundo. Foi onde foi inventada a televisão. Tem um regime de liberdades individuais e de controle público muito específico. Há aqui um registro político, sociológico, cultural, que é o que é. Mas eu não achei alguma graça e alguma valorização à explicação que ele dava. Ou seja, não diabolizemos as audiências de uma forma muito simples. Eu sei que o Adelino não faz, mas a expressão guerra das audiências, luta pelas audiências. E quando se conclui, com razão, que as audiências, aquilo que se presume que pode agradar às audiências, é ele próprio um fator de notícia, um valor notícia e um fator de elegibilidade e de seleção dos critérios de alinhamento de um telejornal, isso não é necessariamente mau, na minha opinião. Este feito com regras, com escrutínio, é pior o mimetismo do que isso. Bom, vivemos num tempo de abundância de informação. Vou tentar... são muitas páginas, sabe? E eu confesso que não as consigo dizer todas com a atenção que queria, mas em praticamente todas elas eu encontrei motivo de enorme reflexão. Vivemos num tempo de abundância, dizia eu. E essa abundância, como de resto aconteceu em relação à economia, de repente disseram-nos que vocês viveram durante demasiado tempo em abundância. Nós vivemos em abundância na informação. E vivemos um tempo em que, como eu dizia no início, se cria a ideia de que estamos saciados de informação. Não é preciso a informação. Isso leva-nos a questionar o papel do jornalista, e é por isso que eu acho que isto também é um trabalho jornalista. Acima de tudo, se calhar é isso. Muito académico, mas muito jornalista. E eu queria partilhar convosco duas ou três ideias. Que é... Já leste? Não, sim, certo. Mas isto tinha números, estás a ver? Tinha números. O tempo da abundância, não é? Este mundo, durante décadas, a publicidade sustentou num curioso e interessante paradigma a atividade, não só a publicidade em larga medida, financiou a atividade daqueles que questionam, jornalistas, e não só, que questionam o funcionamento da sociedade, que evidenciam os excessos, que criticam os abusos de poder, que denunciam injustiças, que criticam o lucro desmesurado ou injustificado, a corrupção, que dão visibilidade aos exemplos de abnegação e de solidariedade, que se preocupam com a condição humana, que não contemporizam com os desmandos, que não aceitam o arbítrio. E isto foi financiado ou por compra direta das pessoas, pagamento direto das pessoas, ou indireto no caso das taxas, das televisões ou da rádio, e pela publicidade. Ora, este mundo está em causa e em Portugal está particularmente em causa neste momento. As empresas estão a reformatar-se em função de uma realidade totalmente nova e imprevisível. Em 2013, o investimento publicitário deverá ser inferior ao que existia em 1992. Ou seja, nós estamos a celebrar 20 anos da televisão privada em Portugal, perante uma realidade de mercado e de hábitos de consumo por parte das pessoas, que ameaçam fazer destes 20 anos uma espécie de buraco negro, como se não tivesse existido.
E acrescentamos a isto a grande incógnita do que será a RTP. Do ponto de vista de mercado, portanto, as transformações e as adaptações serão imprevisíveis quando estamos confrontados com esta realidade de sustentação económica. No entanto, aquilo que seremos em larga medida está, na minha opinião, aqui prenunciado no livro. Porque tanto o livro como as milhares de horas que o Adelino dedicou a refletir sobre tudo isto, e que aqui não estão, mas foram milhares de certeza, levam-nos a um mergulho na espiral de ADN da informação, sobretudo da informação televisiva. Neste livro, o Adelino usa os contributos da ciência com a observação das pequenas coisas na senda dos melhores repórteres de sempre. Cito um exemplo pessoal. Foi o próprio Adelino que me alertou a mim para uma declaração que eu tinha feito durante uma das entrevistas realizadas a propósito desta investigação, que tinha a ver com o conceito de gatekeeper. Como os jornalistas estavam a deixar de ser aquelas pessoas que definiam o que é notícia e o que não é notícia, que decidem o que deve ser de conhecimento público, de conhecimento geral, daquilo que não é. Como é que dos milhares de acontecimentos que se sucedem em cada dia, os jornalistas selecionavam os 20, 25, 30, que compunham uma edição do telejornal quando eles tinham 30 minutos, ou que os 60 que compõem os noticiários hoje em dia. E eu respondi de uma forma muito, acho eu, espontânea, à qual não atribuí a importância que o Adelino atribuiu e que me obrigou a refletir sobre mim próprio. E, portanto, eu vou só sublinhar isto porque isto faz sentido. A pergunta era o que é que vai acontecer ao papel do jornalista como guardião do conhecimento, como aquele que seleciona o que se deve conhecer daquilo que não se deve conhecer. Ao que eu terei respondido que o gatekeeper do próximo jornalismo é alguém que está ali à porta, não é impedir ou a abrir a passagem, seja de quem for, em que sentido for. Ele está ali com um ar muito simpático e disponível para dizer assim ao visitante: amigo, passaram-se coisas fantásticas no mundo hoje que tu desconheces. Tenho aqui uma visita guiada. Queres vir à visita guiada em que eu te vou explicar porque é que isto é importante e porque é que isto faz sentido? Ou seja, o jornalista, eu meditei várias vezes sobre isto, o jornalista, na minha opinião, e é aquilo que também aqui está, é aquele que nos relaciona os factos e que nos dá a conhecer aquilo que nós sabíamos, ou aquilo que nós nem sabíamos desconhecer. E isso desafia a tal torrente de informação que nos bombardeia hoje em dia, aquela em que nós vivemos rodeados permanentemente, que vem ter connosco. Vivemos um tempo em que as pessoas não procuram as notícias, são as notícias que procuram as pessoas, numa extraordinária inversão do que sempre foi este movimento e esta atividade. O Adelino ama o que estuda e trata-o com cuidado, apesar de num permanente duelo. É o que de melhor conhece e por isso gostava que fosse ainda melhor, mais perfeito, mais influente. Mas sabe, porque se divide em razão e emoção, que o amor e tudo na vida se move de maneiras misteriosas. E por isso também não procura impor a sua visão. Assumidamente idealista, sim, mas também muito realista. Procura compreender porque é que as coisas são como são. Este livro é uma completa interrogação sobre o conhecimento que nos rodeia. E é uma inédita reportagem sobre aquilo que a televisão nunca mostrou. A sua narrativa é a de um homem apaixonado, a crónica é de uma viagem pela arca dos segredos da profissão, mas que só podem ser revelados por quem gosta dessa profissão. E há uma história. Este tal senhor Kapuscinski, que estou a terminar, porque a paciência já vai esgotada, este senhor Kapuscinski, que ao meditar sobre a carreira escrevia sobre o filósofo grego Heródoto, a partir de um livro que tinha sido dado na primeira das suas reportagens pela sua chefe de redação. E neste livro, vou ler-vos aqui esta passagem. Heródoto viaja para responder à pergunta da criança: de onde vêm os navios que vêm na linha do horizonte? De onde é que provêm? Como aparecem? Então, aquilo que vemos com os nossos olhos não é ainda a fronteira do mundo? Será que existem outros mundos? Como serão? Quando crescer, vai querer conhecê-los? Mas é melhor não crescer e guardar um pouco dessa inocência para sempre, já que só as crianças costumam fazer perguntas realmente sérias e querem, de verdade, aprender algo. Assim, Heródoto, com o seu empenho, com o empenho e com a curiosidade da criança,
vai conhecendo os seus mundos e descobrindo que são muitos e que cada um é diferente, cada um é importante e que é preciso conhecê-los porque outros mundos, outras culturas, funcionam ao mesmo tempo como culturas onde nós e a nossa própria cultura nos refletimos. Só assim nos podemos conhecer melhor e, em contraste com os outros, podemos determinar a nossa identidade. Este texto livra a mim o que é ser jornalista. É a capacidade de assombro, de ser surpreendido, de estar disponível para ser surpreendido. Um amor ao novo, ao que não sabemos, ao que desconhecemos. E também uma certa ingenuidade de espírito, como só as crianças têm. E que nunca devemos perder. Porque é essa certa ingenuidade de espírito que nos permite verdadeiramente aprender, conhecer, como eu fiz ao ler este livro. Portanto, ele foi escrito exatamente com esse sentimento. Poucas pessoas em Portugal poderiam fazer este trabalho com este nível de profundidade, com esta capacidade de análise, de fazer luz sobre a realidade dos próprios observados e fazê-lo com absoluta paixão. Ainda bem que foi o Latim Clóvis quem fez. O jornalismo agradece, porque o jornalismo gosta de quem gosta do jornalismo e o jornalismo precisa que gostem dele, como o Latim faz neste caso.